E aí, seus viciados, tudo bem? Beleza? Prazer, sou o Léo, sejam bem-vindos aí ao canal. Hoje eu quero compartilhar aqui com vocês algumas experiências minhas pessoais com a série The Legend of Zelda, que é a minha série favorita de jogos. Por que disso? Quais motivos? Então eu quero deixar aqui algumas experiências que eu tive aí ao longo dos anos, desde a infância com essa série, e porque eu considero ela tem um apreço tão grande assim como tantos outros aí pelo mundo, né? Então bora lá! Meu primeiro contato com Zelda faz um bom tempo, foi em 96, 97, por aí na quarta série, eu me lembro bem. Um rapaz levou o cartucho na caixa, né, com o manual todo bonitinho pra sala, e aí ele fez uma propaganda que esse jogo era maravilhoso e tal. Eu me animei assim, mas eu não fui atrás, eu não tive a Link to the Past, não tenho até hoje, é um jogo bem caro, mesmo ele lose, ele é caro. E não pretendo comprar, né, a não ser que seja uma promoção muito boa, porque eu não coleciono jogos de Super Nintendo, porque eu perdi o fio da meada. Jogos de Super Nintendo tem um valor muito abusivo, eu acho, quando ele é encontrado com caixa e manual. Por um lado eu entendo, porque ninguém guardava, né, esses itens, o pessoal normalmente só colecionava o cartucho ou então utilizava para troca. Enfim, o primeiro contato foi com a Link to the Past, e somente o nome Zelda, que ficou marcado ali de alguma forma. Eu fui lembrar dele algum tempo depois, quando eu aluguei um cartucho, na verdade um colega de um prédio que eu morava alugou um cartucho, que foi o Ocarina of Time, por volta de 99, por aí, quando o jogo tava bombando. Eu lembro bem que a gente tinha um save no cartucho que era do Templo da Água, então era uma etapa muito avançada já do jogo, e aí a gente não conseguia sair ali daquela sala, mas a gente jogou do início e tal, joguei o primeiro templo ali, gostei bastante. E o jogo ficou marcado ali, mas tinha que alugar, e o jogo era muito, muito caro na época. Se eu não me engano, o jogo era por volta de R$150, e o salário mínimo era 100, então foi uma época muito difícil. Hoje em dia eu valorizo muito, porque tem determinados jogos ali, acho que uns 3 jogos que meus pais compraram pra mim, e eu sei que foi muito caro pelo que eles recebiam na época. Então, o que um pai não faz pelo filho, né? Então, mãe, pai, obrigado. O meu pai sempre foi muito parceiro e acompanhava essa parte de jogos comigo. Minha mãe, vira e mexe, sempre dava um jeitinho aí de conseguir alguns jogos. Mas eu tenho essa dimensão hoje em dia que era absurdo. Nossa, era absurdo pra época. E o Ocarina of Time, então, foi um jogo marcante, por quê? Eu tive o cartucho depois de provavelmente um ano, lá pro final de 99, talvez, começo de 2000. O cartucho Lose eu nunca tive ele completo, porém eu joguei ele um bom tempo com meu primo, Rafael, meu grande parceiro. Hoje em dia ele não joga tanto, mas eu sei que esse jogo marcou ele também, de certa forma, porque a gente jogou muitas etapas junto, a gente olhava o detonado da revista junto, e a gente não manjava nada de inglês, então a gente foi desvendando ali esse mistério. Tem uma parte do jogo que o Link ele é pequeno, e quem conhece sabe que ele tira o Master Sword do pedestal e ele acaba passando 7 anos do tempo. E aquilo ali, meu amigo, na época, pra gente que era novo, foi de explodir a cabeça. Tipo, foi um momento, pá! E aí depois a gente consequentemente acabou jogando mais tempo. Então esse jogo aqui, ele com certeza tem um espaço muito, muito especial aí na minha vida, né, gamer. Depois desse jogo, o Rafa, eu lembro que ele pediu de aniversário o Majora's Mask, que na época, como eu consigo atrelar custo, né, de jogos na época, assim, eu lembro que o Majora's Mask custou em torno de R$200, e aí eu lembro que o meu tio comprou e veio sem o cartucho de expansão, então o jogo não funcionava. E aí depois meu tio foi atrás da expansão, mais uma bela grana lá, uns R$50 na época, pra comprar pra gente poder jogar esse jogo. E aí eu lembro que a gente detonou junto também. Até hoje tenho aqui uma revista, que inclusive era dele, mas ele me deu, que é esse detonado aqui se eu não me engano, a segunda parte do Majora's Mask. A gente foi até o final. Esse jogo é bem, bem longo, assim, ele é bem difícil, assim, né? A gente foi até o final, porém a gente não conseguiu matar o último chefe, não sei porque na época a gente desistiu e tal. E acabou passando tempo, passando muitos anos, e eu fui jogar esse jogo novamente, o Majora's Mask, só em 2015, quando ele saiu pro 3DS, né? Que é essa versão aqui, muito boa, assim como a do Ocarina, né? Acho que são até melhores do que as originais, na minha opinião.
E aí eu consegui finalmente terminar esse jogo, matar o último chefe, riscar da minha lista. Seguindo essa cronologia da ordem que os jogos foram lançados, veio o Wind Waker. Foi por volta de 2001, se eu não me engano. Eu não tive o GameCube, porque o próprio console era muito caro na época, então eu acabei indo do 64, eu voltei pro Play 1, fui pro Dreamcast e depois fui pro Play 2, isso já em 2004, um bom tempo depois. Eu lembro do lançamento de Wind Waker porque eu acompanhava a Nintendo, porque, pô, eu tinha tido o Nintendinho Super e 64, uma tacada só. Então eu adorava, assim como Zelda, eu fiquei apaixonado pela série. Então eu tive algumas Nintendo Worlds, inclusive essa aqui, é a do Link, acho que foi na E3, que teve um especial aqui, Games de 2002 e tal, então foi mostrado o Toon Link pela primeira vez, e quem é da época sabe que a gente ficou muito decepcionado, porque a gente estava imaginando gráficos ultra realistas de Zelda, do Link, do Ganondorf, e aí veio esse Toon Link e tipo, deu uma brochada geral em todo mundo. E eu não joguei Wind Waker na época, eu fui jogar Wind Waker em 2016, se eu não me engano, 2016, quando eu comprei um Wii U, e eu comprei o Wind Waker HD. Então meu primeiro contato com o Wind Waker foi nessa época, que, cara, que jogo incrível, assim, mesmo imaginando no lançamento, eu tenho essa dimensão de como ele foi importante, né, para a série, para dar uma revitalizada na série já naquela época. E essa versão aqui, ela traz diversos benefícios ali, como controle no gamepad, que é muito prático para você utilizar os itens e tal. O gráfico desse jogo é absurdo, para mim é um dos melhores de Zelda. Esse jogo é maravilhoso. Esse jogo aqui, eu não preciso nem falar, mas ele tá no meu top 5 também. Depois desse jogo, eu acabei engrenando ainda no Wii U e fui de Twilight Princess. Eu tive o jogo em HD e essa aqui é uma versão que eu consegui recentemente, que vem com Amiibo. Ela tá lacrada, mas eu pretendo abrir aqui, eu não vou ficar guardando. É um jogo que eu esperava mais, sinceramente. Eu achei ele bem moroso, eu achei ele muito longo, ele podia ter terminado ali um pouco antes, mas eu achei, mesmo assim, os gráficos bons. Eu achei a dinâmica com o Wolf Link sensacional, meio que revolucionário, mesmo para a época também. E é um jogo que eu pretendo jogar de novo, talvez eu vou apreciar ele melhor de alguma forma. Mas ele é um jogo bacana também, bacana. Recomendo pelo menos uma vez para testar e jogar, né? Depois dele eu tenho aqui o Skyward Sword, acho que é de 2011, se eu não me engano. Essa aqui é a versão de Switch, que foi a que eu joguei. Eu não joguei na época porque eu não tive Wii naquela época. Esse aqui eu já joguei com meu filho, ele já estava maiorzinho, a gente jogou junto. Gostei do gráfico, gostei da história, gostei da dinâmica ali com os Joy-Cons, tal, de espada, os Motion Control. Jogo que eu recomendo também, mas ele acaba não entrando nos meus favoritos, né? Mas é um jogo bem bacana. Depois dele, da série, acho que de consoles, teve esse reboot aqui do Link's Awakening, né? Que eu gosto muito dessa visão de superior, assim, dos jogos de Zelda, eu acho muito bacana. E esse aqui foi um jogo bem legal, ganhei da minha mãe e da minha irmã, numa viagem que elas tiveram para Foz do Iguaçu. E é um jogo que eu super recomendo também, mas acho que ele acaba não entrando ainda no meu top 5. Antes de falar dos jogos de Switch, eu tenho dois jogos aqui também, que esse aqui, a Link Between Worlds, eu fiquei um hiato, acho que desde do Majora's Mask, no Nintendo 64, até jogar esse jogo aqui no 3DS. Então foi de 2001, por aí, até 2015, que foi o ano que eu casei, eu comprei um 3DS, e aí eu fiz questão de comprar esse jogo e o Ocarina of Time. Então esse jogo aqui, ele foi muito, muito bom pra mim na época, porque eu tava muito longe da série. Eu tenho esse aqui que eu não joguei ainda, que é o Phantom Hourglass, e eu não acompanhei na série no Nintendo DS. Eu joguei o Minish Cap, mas eu não possuo aqui uma cópia, eu joguei por emulação no PSP, é um jogo que eu gostei muito também. Mas esse aqui, ele é diferenciado. Esse jogo aqui é realmente
recomendado para qualquer um jogar. É muito diferente, não adianta eu falar aqui com palavras que só quem jogar vai saber. Aí depois a gente chega aqui no Breath of the Wild, jogo bem especial também, porque aqui foi onde realmente teve uma evolução muito grande da série. Então eu já tinha jogado os de 64, já tinha jogado Wind Waker e o Twilight Prince. E aí eu peguei um Wii U, no mesmo Wii U que eu tava desbloqueado nessa época, no lançamento eu acabei pegando o Breath of the Wild e fiquei encantado. Foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Depois eu acabei comprando o Switch, alguns meses depois, comprei a versão de Switch, que é essa aqui. Acabei zerando de novo. E o legal é que nessa época que eu zerei de novo, minha esposa estava grávida e meu filho nasceu no final de 2017. Então eu lembro que na UTI, aliás, quando minha esposa ficou internada, ficou um mês antes do meu filho nascer. Então eu jogava isso aqui praticamente todos os dias lá na UTI, né? Na UTI não, na enfermaria, no quarto. Então isso me marcou muito, porque a gente estava num momento difícil lá, de incertezas, né? Com o nascimento dela, que nasceu prematuro. Esse jogo aqui, ele realmente é diferenciado, ele te acalma, ele se progride ali de uma forma muito natural, muito orgânica, é muito gostoso de jogar. E aí, recentemente, nesse ano, quando ia sair o novo, eu peguei e comecei a jogar com o Theo, porque acabei introduzindo o Zelda na vida dele desde pequeno. O Theo, eu tenho mangás aqui, eu tenho os bonecos do Link, do Ganondorf, então ele foi introduzido nessa lore. Ele sempre soube que o Link tinha o herói, o vilão, tinha a Princesa Zelda e tal. E ele sempre gostou muito. Então a gente jogou alguns jogos e esse aqui a gente jogou inteiro, do começo ao final. Foi sensacional. Foi uma experiência, assim, absurda. Uma experiência que me remeteu até a essa época que eu joguei com meu primo Ocarina of Time. Que não volta, né? A memória fica. Se eu comprasse um Nintendo 64 com Ocarina of Time aqui, não ia ser igual. Eu ia ter uma falsa nostalgia daquele momento. Só que aqui eu tive como criar uma memória nova com meu filho, que com certeza a gente vai lembrar por muito tempo. Acho que é isso. E mais recentemente, a gente foi na Paulista, no evento que teve lá desse jogo, do Tears of the Kingdom. E a gente acabou comprando lá no dia 12 de maio mesmo esse jogo. E foi também outra experiência muito marcante, muito boa. Eu tô jogando junto com ele. Como eu citei no último vídeo aqui, ele não me deixa jogar sozinho. Ele reconhece quando eu fiz alguma coisa a mais no jogo. Quando eu liberei uma parte do mapa. E ele causa. Esse aqui é um jogo que eu ainda não vou colocar nesse top 5, mas com certeza ele entraria. Porque eu ainda não finalizei ele, né? Tem muita coisa para fazer ainda. Mas eu sei que ele é muito especial e ele, só pelo começo assim, eu já senti ele até um pouco superior ao anterior. Mas é isso aí. Então vamos lá. De top 5, eu já tinha na minha mente aqui alguns jogos. Eu vou começar aqui então pelo... agora eu fiquei meio confuso. Mas eu vou começar aqui então, deixa eu colocar na minha ordem. Eu vou começar por um jogo que na verdade eu não tenho aqui, que é o Minish Cap. The Legend of Zelda de Game Boy Advance, Minish Cap tem no Switch Online. É muito bacana, ele tá bem reproduzido lá, dá pra jogar no modo portátil, então ele é bem divertido. Mas eu não joguei no Game Boy, eu joguei como eu citei, num emulador de PSP, que foi maravilhoso também, enfim, com legenda e tal. E foi um jogo que foi meu primeiro jogo de Zelda de visão superior. Foi meu primeiro jogo Zelda de visão superior, então me marcou bastante. E eu gostei muito da diferenciação e do estilo de jogo, assim, da questão do chapéu, do Ezlo, dos templos, do gráfico. Eu achei um jogo muito bem feito, né? Muito bem feito mesmo. E pra mim ele merece estar aqui nessa quinta posição. Em quarto, eu coloco a Link Between Worlds, como eu citei, essa dinâmica de você andar na parede, entrar em rachaduras ali, achei surreal. Não tem muitos jogos que têm essa qualidade em diferenciar um game do outro, mas Zelda é assim.
Isso aqui só tem nesse jogo. Essa dinâmica eu só vi nesse jogo, não me recordo de nenhum outro. E então é muito marcante porque é bem prazeroso a imersão que isso te dá dentro do game. Fora a questão clássica do mapa superior, dos templos, esse jogo aqui, trilha sonora, né, que eu não citei muito, mas trilha sonora também. Então esse joguinho aqui ele merece, pelo menos pra mim, tá na 4ª posição. Em terceiro lugar eu coloco Wind Waker. Wind Waker me prendeu do início ao fim, eu já terminei ele 2 vezes. O gráfico, trilha sonora muito gostosa de ouvir, muito boa mesmo. A progressão eu achei incrível, desde o começo na ilha. Achei maravilhoso, maravilhoso. Eu não joguei a versão de GameCube que o pessoal diz que se perde um pouco ali na parte final do jogo, mas esse aqui eu não tive nenhum problema e foi bom do início ao fim. Em segundo lugar, eu coloco, por mais que doa meu coração, eu coloco Ocarina of Time. Ocarina of Time ocupou por muito tempo o primeiro lugar, né, na minha lista de Zelda. E esse primeiro lugar foi superado aí, mais precisamente nessa última vez que eu zerei esse primeiro lugar. Mas mesmo assim, esse jogo aqui, ele é incrível. Eu joguei recentemente com meu filho também, na versão do Switch Online de Nintendo 64, e mesmo assim foi mágico, tanto para mim quanto para ele. A gente pôde revisitar, então, toda essa história aqui que ele já tinha conhecido pelo mangá, diretamente na telinha. Então foi incrível. Foi incrível. E em primeiro lugar, acho que como todo mundo já sabe, Breath of the Wild, né? Eu não queria admitir, desde a primeira vez que eu joguei, eu não queria admitir que esse jogo ele tinha superado o Ocarina. Eu não sei, pra mim o Ocarina era muito nostálgico e não tinha como melhorar aquilo, aquela sensação que eu tive naquela época. Mas esse jogo aqui ele é incrível, cara. Esse jogo aqui, em termos de exploração, vocês sabem, todo mundo, eu acredito que já tenha jogado. Você ir de um lugar e você tá marcado ali para você ir num determinado lugar, e aí você acaba entrando numa caverna no meio do caminho, ou então matando algum monstro, e acaba te levando para um outro lugar totalmente diferente, e aí você acaba passando 2, 3 horas nesse outro lugar, sendo que você devia estar lá no primeiro ponto. E mesmo assim foi maravilhoso você ter descoberto essa nova caverna, esse novo item. Não tem explicação. E isso não... Eu tenho muito uma sensação hoje em dia que a gente está jogando muito mais do mesmo, principalmente jogos de mundo aberto, assim. Por mais que o jogo tenha o gráfico às vezes maravilhoso, eu não tenho tanto prazer em estar fazendo aquilo. E esse padrão de mundo aberto mudou totalmente com esse jogo. Esse jogo aqui foi tipo, um divisor de águas nessa questão de como explorar o mapa de uma maneira adequada para o jogador realmente ficar imerso naquele mundo. Então, por isso, eu coloco Breath of the Wild em primeiro lugar. Não sei se o Tears talvez supere esse jogo, né? Eu vi que ele tá muito, talvez melhor do que ele assim inicialmente, mas mesmo assim tem essa questão do momento que eu joguei esse e joguei aquele. Então eu não sei, eu acredito que ele vai ficar no top 5 aí, mas não sei se ele supera o Ocarina e Breath. Quem sabe aí quando eu terminar eu comento com vocês. É isso aí, espero que tenham gostado. Valeu, tamo junto.